Três times e apenas uma vaga restando para a Champions League. Duas, se a gente considerar o coeficiente UEFA, que pode ter alterações. Vou explicar mais sobre isso no vídeo de hoje, agradecendo já a sua presença aqui no canal. Tem muita gente chegando aqui no canal, então agradecer a cada um de vocês que tem se inscrito aqui no canal. E deixe sua participação comentando, se inscreva no canal e deixe seu like também. A gente sempre pede isso porque ajuda e muito quem está aqui do outro lado gravando esse conteúdo para vocês. E vamos ao assunto do vídeo: Bundesliga. Apesar do Bayern já ser campeão da Bundesliga, a gente ainda tem algumas disputas dentro da competição e principalmente pela vaga da Champions League. E por que a vaga da Champions League está sendo tão disputada? Nós temos três equipes nesse momento com 58 pontos: o Leverkusen, o Stuttgart e o Hoffenheim. O Leverkusen tem vantagem por conta dos critérios de desempate e ocupa a quarta colocação. Na Bundesliga, a gente já tem o Bayern classificado e o Borussia Dortmund também classificados para a próxima edição. Tem o Leipzig na terceira colocação, que deve confirmar a sua vaga na próxima rodada. E aí tem as três equipes que eu mencionei anteriormente, brigando pela quarta vaga. Só que essa quarta vaga pode virar 5 vagas. Como que isso pode acontecer? Existe o coeficiente UEFA, que toda temporada é analisado o desempenho das grandes ligas da Europa nos últimos 5 anos nas competições da UEFA. E nessa temporada, são 2 vagas para o coeficiente. Então, além das ligas terem suas 4 vagas para a competição UEFA, você tem essa vaga extra. E a Premier League já garantiu essa vaga extra. E quem está na disputa pela segunda vaga extra é a La Liga e a Bundesliga. E como que esse coeficiente define quem vai conquistar essa vaga extra? É o desempenho nas competições UEFA. Então, nessa temporada, nós temos ainda em disputa a Champions League, a Europa League e a Conference League. Na Bundesliga, nós temos 2 equipes ainda podendo competir nas competições UEFA: o Freiburg na Europa League e o Bayern de Munique na Champions. Enquanto na La Liga nós temos o Atlético de Madrid também na Champions e o Rayo Vallecano na Conference League. E cada partida, cada vitória conta muito, porque o coeficiente ele é dividido pelo número de equipes que participaram dos torneios UEFA. A La Liga, se eu não me engano, são 8 equipes espanholas que participaram esse ano, e a Bundesliga foram 7 equipes. Então, essa semana é o que vai mais ou menos definir se a Espanha ou a Alemanha vai ficar na frente. Porque pode ocorrer dos times alemães serem eliminados, e aí a La Liga, que está na frente, permanece na frente, e pode ocorrer dos times espanhóis serem eliminados. Então vamos ficar nessa expectativa, e pode ocorrer também de todos os times serem eliminados, né? Porque eles estão em confrontos diferentes. E quais são os confrontos que tem que ficar de olho nessa semana para saber a definição das vagas? O Freiburg com o Braga, o PSG com o Bayern de Munique, na verdade o Bayern com o PSG, né? O Arsenal com o Atlético de Madrid e o Rayo Vallecano com o Strasbourg. O Rayo Vallecano venceu o primeiro jogo na Espanha, o Atlético de Madrid empatou com o Arsenal. O Bayern de Munique perdeu para o PSG e o Freiburg também perdeu para o Braga. Eu creio que o Freiburg e o Bayern de Munique consigam reverter seus resultados, principalmente o Freiburg, tá? O Bayern de Munique tem um confronto mais complicado. E aí a gente vai conseguir saber melhor como que fica essa vaga do coeficiente, que eu posso até abordar melhor no vídeo da Champions, que essa semana eu também vou trazer sobre Atlético de Madrid e Arsenal. Agora voltando para a Bundesliga. Jogos do final de semana que foram impactantes para essa disputa da Champions League. Primeiro, Stuttgart e o Hoffenheim. Hoffenheim fazendo um bom jogo em casa, vencendo o Stuttgart por 3-1, só que perdeu tantas oportunidades que o Stuttgart, mesmo com 1 a menos, conseguiu fazer o empate, conseguiu ir atrás e empatar no final da partida com o Thiago Tomás, um jogo onde o Baumann foi personagem de maneira negativa. Não acho ele um goleiro confiável, nem para o Hoffenheim, nem para a seleção alemã, não fez uma boa partida e não vem jogando bem pela seleção da Alemanha. Só que o reserva é o Nibel, que não vem bem também. Com o Stuttgart no final de semana contra o Hoffenheim, fez uma boa partida, mas eu ainda não vejo aquele goleiro que consiga passar confiança, sabe? Então, assim, tem essa incógnita no gol da seleção alemã. E esse jogo ficou bem evidenciado isso. Apesar do Nubel ter feito um bom jogo, ele não conseguia acertar a saída de bola, quase entregou um gol para o Hoffenheim, mas conseguiu segurar o placar para o Stuttgart pelo menos tentar ir atrás e conseguir. O Stuttgart que ficou com 1 a menos, o Karasor deu uma entrada bem desnecessária no jogador do Hoffenheim e aí acabou prejudicando a equipe, mas no geral o Stuttgart
sai com sabor de vitória nesse jogo, porque estava perdendo por 3-1, estava vendo o Hoffenheim abrir distância nessa disputa pela vaga da Champions League e conseguiu pelo menos correr atrás do prejuízo. Stuttgart, que já havia feito uma partida bem abaixo na semana anterior contra o Werder Bremen, e o Hoffenheim em casa, num jogo de disputa direta pela vaga, tem que aproveitar suas oportunidades. O Kramaric, mais uma vez, faz um excelente jogo, o Traoré jogou muito bem também. O Kramaric chegou a 14 gols na Bundesliga e ele vem se destacando nos últimos anos em ser muito importante e marcador na reta final da Bundesliga. Então, mais uma vez, ajudando o Hoffenheim, ele que é o maior artilheiro da história do clube, sempre bom lembrar isso. E o outro jogo da disputa da Champions League foi o Leverkusen com o Leipzig. O Leverkusen fez uma boa partida, já tinha jogado muito bem contra o Colônia na semana passada, e agora contra o Leipzig consegue uma goleada, o Patrick Schick fazendo 3 gols, jogando muitíssimo bem nessa reta final da Bundesliga, e chegando a 16 gols atrás somente do Davi e do Harry Kane, que vão fazendo uma temporada avassaladora. O Leverkusen com essa vitória chegou aos 58 pontos e por conta do empate do Hoffenheim com o Stuttgart ficou embolado na tabela. O Leverkusen está em quarto lugar por conta dos critérios de desempate e aí vem o Stuttgart e o Hoffenheim. Então essa reta final vai pegar fogo. Isso porque Hoffenheim no final de semana enfrenta o Werder Bremen na próxima rodada e o Stuttgart recebe o Leverkusen. Então agora é o Hoffenheim que fica de olho nesse jogo entre Leverkusen e Stuttgart, e no final de semana a gente já vai saber mais ou menos como que tá a definição da vaga do coeficiente. Então por isso que é tão importante o desempenho do Freiburg e do Bayern no meio de semana nas competições da UEFA, porque influencia diretamente a vida do Hoffenheim, do Leverkusen e do Stuttgart. E também comentando sobre a parte de baixo da tabela, o Sampoli perde para o Mainz e o Wolfsburg com um empate passa por conta do saldo de gols. Então agora nós temos as duas equipes com 26 pontos, o Heidenheim ficou muito próximo de ganhar do Bayern de Munique, acaba tendo uma infelicidade no final do jogo e os bávaros conseguem empatar 3-3, mais um jogo que o Bayern de Munique sofre muitos gols. Tudo bem que estava com um time um pouco alternativo, mas fica a preocupação para o meio de semana na Champions League. O Heidenheim iria com essa vitória para 25 pontos e aí embolaria de vez também essa disputa pelo relegation. No momento nós temos o Wolfsburg em 16º com 26 pontos, que também é a mesma pontuação do São Paulo em 17º com 26 pontos. E aí o Heidenheim com 23 na última colocação. O Heidenheim tem 2 rodadas aí para tentar o impossível. Lembrando que São Paulo e Wolfsburg se enfrentam na última rodada. E esse jogo vale muita coisa. Então ficar de olho nessas duas equipes que estão nessa briga aí para ver quem vai cair direto para a Bundesliga 2 e quem vai para o relegation jogar com o terceiro colocado da Bundesliga 2. Falando em Bundesliga 2, o Schalke 04 está de volta. Vitória importantíssima no final de semana, que garantiu o acesso da equipe de volta para a Bundesliga depois de 3 anos. E que história legal do Dzeko, né? Ele consegue ir para a Copa do Mundo com a Bósnia e consegue voltar para a Bundesliga com o Schalke 04. Então já temos aí o primeiro time que vai subir da Bundesliga 2. Agora tá a disputa ali também entre o Paderborn, o Elfsberg, que conseguiu uma vitória sensacional contra o próprio Paderborn no final de semana e assumiu a segunda colocação. O Elfsberg que nunca jogou a Bundesliga, então tem grandes chances de termos um estreante na próxima temporada. Então, por hoje era só, pessoal, um vídeo um pouquinho mais rápido hoje, porque tinha muito assunto para abordar, mas o principal era sobre essa disputa da Champions League. Também temos alguns times ali disputando essa vaga na Europa League, que pode cair tanto para o Hoffenheim e o Stuttgart, dependendo do coeficiente. O Freiburg está por ali também, o Frankfurt pode aparecer nessa briga também pela Europa League e também pela Conference League. Então ficaremos de olho nas próximas rodadas e também como os times alemães vão se desempenhar no meio da semana para a gente saber mais ou menos como é que vai ficar o coeficiente e aí facilita ainda mais para os times da Bundesliga se programarem e como que vai ser a vida de Stuttgart, Hoffenheim e Leverkusen. É muita vaga para pouco time. Então vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa reta final da Bundesliga, que já tem o Bayern de Munique como grande campeão dessa temporada. Fico por aqui, obrigado a você que ficou até aqui no vídeo, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.